Sai para fora, Lázaro! É exatamente isso que Jesus fala e um grande milagre acontece. As pessoas estavam desesperadas, afinal de contas, Lázaro tinha morrido. Mas quando Jesus está em uma situação, aquilo que é morte se transforma em vida. Tudo aquilo que Deus tem poder para fazer, pode ser manifesto através de Jesus. E hoje está disponível para mim, está disponível para você. O que é impossível para a sua vida hoje? Eu quero te encorajar nesse vídeo a crer em algo sobrenatural. Deus vai curar aqueles que estão doentes, Deus vai abrir portas que há tempo você precisa, Deus vai restaurar o seu casamento. Tudo aquilo que você precisa hoje é crer. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio ler a Bíblia juntamente com você, crescer em tudo aquilo que Deus tem preparado pra gente, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para que você seja avisado pelo YouTube todos os dias durante a nossa leitura, tá bom? Nós vamos então aqui de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, nós vamos ver aqui de 1 a 27. Ele diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Marta e Maria. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, meu amigo querido, ele está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus recebesse glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias está atrás do povo da Judéia e eles estão tentando apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar em segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm risco de tropeçar, onde não há mais luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé apelidado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. A galera vai esperar aquilo que é bom, você esperava aquilo que é ruim, né? Quando Jesus chegou em Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo já há 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro e Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus lhe dará tudo o que pedir. E Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E em seguida voltou para sua casa. Chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui para ver você. Então a gente vai parar aqui, a gente vai ler no próximo dia, o que vai acontecer, essa ressurreição de Lázaro. Mas a gente já vê aqui as irmãs crendo, sendo bombardeadas por fé para crer na ressurreição do seu irmão. Então para aqui comigo, que é um pouquinho por dia, e agora a gente vai lá para Crônicas, capítulo de número 10 e 11, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de rebelião, Rebelião ao que faz parte da vida do povo de Israel. Infelizmente eles gostavam muito disso. Bora lá, ó. Rebelião foi a Siquém, 2 Crônicas 10, 1. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou ao Egito, para onde havia fugido o rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e todo Israel e foram falar com Roboão, seu pai, e ele foi muito duro. Disseram: ali havia uma carga pesada de trabalho e impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias para saber minha resposta. E o povo foi embora. Então o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, Salomão. O que vocês se aconselham? Perguntou ele. Como
como devemos responder ao povo? E eles disseram: se o Senhor tratar esse povo com bondade, se agradá-los e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos mais jovens que haviam crescido com ele agora e o acompanhavam. Agora, o que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder a este povo para que seja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a esta gente, que seu pai foi muito duro com eles e por isso pedem alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, se meu pai impôs cargas pesadas, eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com um chicote comum, eu vou castigar com um chicote de ponta de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos. Para aqui, lembra uma coisa, às vezes, quando a gente é adolescente, quando a gente é novo, a gente é insensato. A gente acha que conhece o mundo, acha que os mais velhos não entendem a nossa visão. Ei, para com isso. Ouça os mais velhos, porque existe muito conselho naquilo que eles falam. Verso 14. E seguiu o conselho dos mais jovens. Disse então ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu tornarei ainda mais pesada. Meu pai castigou com um chicote comum, mas eu castigarei com um chicote de ponta de metal. Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aias de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, então respondeu: abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem nos oferecer. Voltemos para casa, Israel, e você, Davi, cuide da sua própria casa. Então todo o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Olha como uma decisão insensata pode estragar tudo, não é? Bora aqui, 2 Crônicas 11:1. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrear contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todos os israelitas da tribo de Benjamim: assim diz o Senhor, não lutem contra os seus compatriotas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Jalom e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes, armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob o seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiram que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras. Vai dar ruim. Onde prestavam culto aos ídolos de forma de bode e bezerro que eles haviam feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar ao Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor. O Deus de seus antepassados fortaleceram o reino de Judá, e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e Salomão. Roboão se casou com sua prima Malade, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malaate deu à luz 3 filhos, Jeú, Semarias e Isaão. Depois Roboão se casou com Maca, neta de Absalão. Maca deu à luz Abias, Ataías, Ziza e Selomite. Roboão amava Maca mais do que qualquer outra das suas esposas e concubinas. Ao todo teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz a 28 filhos e 60 filhas. Nessa época era permitido esse tipo, não é de casamento, de relacionamento. Hoje já não é mais permitido, tá bom?
Novo Testamento diz que o marido precisa ser marido de uma só mulher, tá bom? Roboão nomeou Abias, filho de Macá, como líder entre seus irmãos e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e Benjamim e por todas as cidades fortificadas, deu-lhes grande quantidade de suprimento e arranjou muitas esposas para eles. Bora então aqui avançar um pouquinho, que nós vamos para Salmos, Salmo 75, né? A gente percebe ali já que a história ela não vai dar ruim. A gente já leu isso, né, em outras formas. Uma coisa legal de você saber, né, as histórias elas são recontadas de formas diferentes no Velho Testamento também. Lembra que Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente às vezes vê uma história nos 4 livros. Então aqui, né, essa história que a gente está lendo aqui, né, em 2 Crônicas, a gente já leu lá em Reis, tá bom? E a gente vai vendo essa repetição, às vezes 1, 2, 3 vezes, tá bom? Bora lá então, vamos ver aqui Salmo 75. Então eu vejo que isso é muito legal, porque a gente vê detalhes diferentes, as histórias fixam mesmo na nossa cabeça. Bora, Salmo 75, ele diz assim: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo, em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme seus alicerces. Adverti os orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os seus punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama vinho e todos os perversos bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. A gente vê aqui, né, é interessantíssimo isso. Eu vejo a alma do salmista latente. É como se na maioria dos salmos ele falasse, né, o que a alma está dizendo. Ah, meu inimigo está isso, o perverso está isso, o perverso está prosperando, o inimigo está colocando. Aí parece que em uma hora ele para e fala assim, alma, peraí, o que a minha fé diz, o que o meu espírito diz? E aí ele fala, proclamarei o nome do Senhor, o Senhor vai fazer isso, o Senhor é forte, ele vai fazer o perverso cair, o justo levantar. E isso é algo tão real e tão atual, né? Porque nós passamos por essa dualidade muitas vezes de pensamentos, né? A nossa alma grita uma coisa, o nosso espírito grita outra, e cabe a nós fazer as coisas que o espírito fala, né? Sobrepor as vontades da alma, as vontades da nossa carne, para fazermos boas escolhas, assim sermos bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, que o amor, a graça, o favor do Senhor vai ser multiplicado sobre a vida de cada um dos meus irmãos, e nós vamos ver o melhor do Senhor, Pai, cada promessa se cumprindo. Eu declaro sobre as casas dos meus irmãos a prosperidade crescendo, declaro eles avançando com saúde, portas de emprego se abrindo, os filhos firmes no caminho do Senhor. Declaro mesmo, Pai, que todo problema que tem se levantado ao ponto de roubar a esperança, eu declaro, Pai, uma nova esperança surgindo no dia de hoje, uma nova alegria, vida sendo multiplicada na vida de cada um dos meus irmãos, para que o teu santo nome seja exaltado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, deixa o like aqui, deixa o like aqui nesse vídeo para que o YouTube saiba que é algo importante para você e compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço e espero você amanhã no nosso próximo dia de leitura. Fique com Deus. Tchau, tchau.